Chappell Roan, só se fala nessa mulher. Ela foi cancelada e tomou exposed nessa última semana que acabou de passar. Isso que ela tava no Brasil. Então, assim, muitas coisas acontecendo. Eu vou contar aqui os motivos pelos quais ela já foi cancelada. E daí vocês veem se vocês concordam ou não. E deixa aí nos comentários. Então, fãs da Chappell Roan, não me agridam fisicamente, nem verbalmente, nem nada do gênero, tá bom? Esse vídeo é só pra contar e pra ver se a galera concorda. Não é um vídeo pra atrair hate. Então vamos lá! A Chappell começou a dar certo na carreira dela em 2023, mesmo que ela queria ser famosa desde criança, gente. Ela queria mesmo e ela fazia de tudo, então ela canta desde muito cedo. Mas ali em 2023, a coisa começou a andar, as coisas começaram a funcionar e ela viralizou muito. Porque ela traz um pop bem mainstream, uma coisa bem artista pop mesmo, que toca na rádio, só que as músicas dela são pensadas para meninas sáficas, ou seja, meninas que gostam de outras meninas. E isso foi muito legal, tipo, legal pra caralho, inclusive ela é lésbica, então vamos lá, representatividade. E outra coisa muito legal sobre a Chappell é que, por muito tempo, né, ela não deu certo ali na carreira dela e ela era só uma pessoa normal. Então, ela fez coisas que pessoas normais faziam, tipo um TikTok. Então, a gente tem o TikTok dela de antes dela ser famosa e quando ela começou a engatar na carreira dela, ela falando as opiniões dela sobre o que tava rolando e falando como que tava sendo pra ela. E isso criou mais uma conexão ainda com os fãs. Então, tava sendo super, hiper, mega legal até... Até que a primeira picuinha envolvendo o nome dela aconteceu, porque ela fez um TikTok falando isso aqui. To answer questions. Just answer my questions for a second. If you saw a random woman on the street, would you yell at her from the car window? Would you harass her in public? Would you go up to a random lady and say, "Can I get a photo with you?" And she's like, "No, what the fuck?" And then you get mad at this random lady? Would you be offended if she says no to your time? Because she has her own time? Would you assume that she's a good person? Assume she's a bad person? Would you assume everything you read about her online is true? I'm a random bitch. You're a random bitch. Just think about that for a second, okay? I don't care that abuse and harassment, stalking, whatever, is a normal thing to do to people who are famous or a little famous, whatever. I don't care that it's normal. I don't care that this crazy type of behavior comes along with the job, the career field I've chosen. That does not make it okay. That doesn't make it normal. It doesn't mean I want it. Doesn't mean that I like it. I don't want whatever the fuck you think you're supposed to be entitled to whenever you see a celebrity. I don't give a fuck if you think it's selfish of me to say no for a photo or for your time or for a hug. That's not normal. That's weird. It's weird how people think that you know a person just because you see them online or you listen to the art they make. That's fucking weird. E não pegou muito bem nem pros fãs dela, que ficaram um pouco chateados, e nem com outros artistas que fazem de tudo pra ficar famosos também, e tudo que eles mais queriam era que os fãs viessem falar com eles e coisas do gênero. Até porque, querendo ou não, a partir do momento que você bomba, você se torna uma figura pública. Você não é só mais uma pessoa aleatória, você é uma pessoa que as pessoas têm uma relação parasocial. Às vezes a pessoa escuta suas músicas todos os dias, e mesmo que você não conheça ela conhece você. Então é um pouco chato, assim. E aqui as opiniões sobre isso já começaram a ficar bem distintas, porque enquanto tem um monte de gente falando, caralho, ninguém te obrigou a fazer música e a ser famosa, vai tomar no seu cu, o mínimo que você tem que fazer é tratar os seus fãs bem, tirarem foto e fazer essas coisas, tem um monte de gente falando, caralho, imagina que merda você não conseguir ter privacidade. Então, assim, eu entendo os dois lados. E é que pra mim, gente, é um pouco difícil, porque explicando um pouco do meu background pra vocês. Eu tenho 300 mil seguidores no TikTok, né? 300 mil seguidores não é muita coisa, tipo, a ponto de eu ser famosa, mas já é alguma coisa. Então, sempre que eu viajo, as pessoas me conhecem. Na minha cidade, as pessoas me conhecem também. E é o momento mais incrível da minha vida quando alguém vem falar comigo, porque assim como meus seguidores têm uma relação parasocial comigo, eu também tenho uma relação com vocês, assim. Eu penso em fazer os vídeos que vocês gostam, mesmo que eu não sei quem são vocês, entendeu? Então, pra mim é um pouco difícil, assim, entender que ela não gosta disso. Em outra entrevista mencionaram esse assunto e ela disse isso. Not grow up famous. Like, I very much was not famous until this year.
So I understand like how nerve-wracking and how I don't want to bother you, but I'm gonna come up and say how much I love you because like I understand where people are coming from. I know they don't know how unsafe it makes me feel, and I know they don't know how embarrassed I am now that I'm famous, but they shouldn't be surprised if I say no to a photo. E daí também não pegou muito bem. Inclusive, ela foi no podcast Call Her Daddy, que é, assim, um dos podcasts mais famosos dos Estados Unidos. E ela disse que quando ela sai com outros amigos famosos dela, a galera fica olhando e não chega pra conversar com eles, porque, tipo, meio que todo mundo sabe que ela não gosta que venham falar com ela e não gosta mesmo. Então a galera fica só, tipo, olhando. Tá, gente, agora vamos para a parte que eu fiquei um pouquinho chateadinha com a Chappell Roan, que é a parte da política. Vamos lá, gente. Ela tava no podcast Call Her Daddy e perguntaram pra ela, né, por que ela não fala sobre política. Gente, eu queria deixar o vídeo aqui, mas não posso por causa de questões de direitos autorais. E daí ela disse que não tem como você escrever música, produzir música, fazer show, fazer isso, fazer aquilo, comer, dormir, ser um ser humano normal que vai na academia e faz coisas, e mesmo assim ser, tipo, muito educada politicamente, e que pra ela é difícil, e que ela também não entende por que as pessoas ficam perguntando pra ela, tipo assim, que as pessoas deveriam pesquisar por elas mesmas e saber das coisas. Por que eu fiquei um pouco chateada com isso, e por que muita gente ficou chateada com isso também? Porque ela é lésbica, porque ela é uma mulher lésbica, porque a gente tá no momento do Trump, porque a gente tá no momento da ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, e assim, ela é literalmente uma resistência, sabe? Ela é uma lésbica mainstream que faz música sobre mulheres, ficando com mulheres e beijando na boca de mulheres. É, o mínimo que ela tem que fazer é, tipo assim, demonstrar que ela é minimamente politizada. E daí ela faz um TikTok falando, eu não concordo nem por cento com a esquerda, nem por cento com a direita, então não tem como eu associar o meu projeto a um lado político e associar a minha imagem a um lado político. E eu entendo o que ela tá falando, até porque acho que todo mundo que estuda um pouco de política não é, tipo, 100% alinhado a 100% das ideias, tipo assim, partidárias principalmente. Tipo assim, de esquerda e direita até tudo bem, mas assim, partidariamente falando, acho que não. Só que aí eu fiquei chateada. Fiquei chateada porque assim, mulher, você é uma resistência. Você é muito mais do que só uma cantora pop. Se banca, se liga, fala mal do Trump. Tem a Sabrina Carpenter, Sarah Carpenter, não sei falar o nome dela. Até a Sabrina Carpenter, que não tem nada a ver com nada. É contra o Trump e você não vai mencionar nada sobre... Ai, gente, meu Deus. Desculpa, desabafei. Mas, ao mesmo tempo, também entendo, porque provavelmente ela não pode mencionar muito esses assuntos, porque questões de contratos, né, com a gravadora e tal. Então, mas daí por que ela só não falou isso, entendeu? Por que ela só não disse, não posso falar por causa da minha gravadora? Ô, mulher, por favor! Agora, paparazzis. A Chappell tem uma questão com paparazzis e... novamente, assim, enquanto tem muita gente a favor dela, tem muita gente contra ela, porque ela briga mesmo com os paparazzis, só que em todos os vídeos meio que parece que eles foram desrespeitosos com ela primeiro, então dá pra entender muito o lado dela. E daí a galera também puxa muito a questão dos paparazzis nos anos 2000. Pra quem não sabe, assim, a cultura de paparazzi era uma coisa bizarra. Tanto que a Britney Spears e outros famosos, assim, bilolaram da cabeça porque eles não conseguiam botar o pé pra fora de casa sem ter paparazzi. Eles não conseguiam viver a vida deles dentro de casa sem ter paparazzi. Eles não conseguiam ter uma vida porque tava 100% do tempo paparazzi em volta deles, assim. Só que muita gente fala que não é exatamente assim que a Chappell Roan. Os paparazzi da Chappell Roan são, tipo, em Met Gala, em eventos assim. Eles não estão na frente da porta da casa dela esperando. Então não tem por que ela ser tão escrota assim com eles. Mas enfim, aí é uma questão que cada um. E eu, por exemplo, amo a Bjork e ela saiu no soco com uma jornalista paparazzi. Então, quem sou eu pra falar alguma coisa? Só que daí, gente, piorou a situação. Por quê? Ela estava em Paris. Na Fashion Week Paris, então, assim, muitos famosos em Paris. E daí ela foi ir num restaurante com sua best friend amiga. E daí, quando ela chegou na frente do restaurante, tinham alguns paparazzis e tinham alguns fãs esperando por ela.
E ela ficou bem chateada com a situação, pegou o seu celular e começou a gravar a galera, tipo assim, dando de dedo na cara deles. Tipo assim, eu não consigo ter uma paz, eu não consigo ter um sossego, essa galera não me deixa em paz, não sei o que lá. E agora, tá escondendo a cara? Mas na hora de vir aqui encher meu saco, tava aqui, não entendi. Pro fã dela, que tava pedindo autógrafo. E daí, gente, novamente não caiu bem, entendeu? Novamente não caiu bem, porque assim, brigar com paparazzi, brigar com fã. So I'm just trying to go to dinner, and I've asked these people several times to get away from me. Please step to the side, step to the This side. person I've asked several times to go away, and they will not. They're hiding their face because they're ashamed. Because I've asked them. These are all the people that are completely disregarding all of my boundaries. So this is, then go away. So all of you, I'm asking you kindly to please leave me alone and stop following me. E daí também tinha um monte de gente falando que ele provavelmente nem tava ali por causa dela. Tipo, aparentemente quando tem esses eventos grandes que tem muitos famosos na cidade, os paparazzis ficam na frente de lugares caros esperando os famosos só pra eles conseguirem um clique. Novamente, gente, eu não tô falando que isso é uma coisa completamente de boa, mas infelizmente ou felizmente, sei lá, é uma coisa normal e é uma coisa que vem com a fama. Então, já era meio que de se esperar, só que ela não conseguiu lidar bem com isso de jeito nenhum. Bom, aí chega o momento que começou a treta dessa semana. Lollapalooza. Gente, eu não consegui ir no Lollapalooza, eu tô querendo me... Porque eu queria muito ter escutado Deftones, o Brutalismos 3000 e o Yuzuki. Tipo, eu queria muito. Laura, por que você não foi? Mas também porque eu ia ter semana de prova. Mas não tem problema eu estar em semana de prova, porque daqui 5 anos eu vou falar... Oi, tudo bem? E daí o paciente vai olhar na minha cara e vai falar: se estivesse tudo bem, eu não estaria aqui. E daí eu vou ter que dar uma risadinha. Eu não vejo a hora disso acontecer. Já acontece, tá? Eu sou só uma estagiária, mas já acontece. Eu não vejo. É o meu sonho. É tudo que eu mais quero. Mas enfim, ela veio para cantar no Lollapalooza e ela estava num hotel. Nesse hotel estava quem? Jorginho do Flamengo, junto com sua esposa e sua enteada, que ele considera filha. E daí, tava tudo de boa, até que este homem posta um stories. Eu vou ler aqui o stories para vocês. Vivi uma situação muito triste com minha família agora mais cedo. A minha esposa está em São Paulo para o Lollapalooza. Hoje de manhã, minha filha acordou extremamente animada. Fez até um cartaz de tão feliz que estava para ver uma artista que ela admira ou admirava muito, a Chappell Roan. Por coincidência, elas estão hospedadas no mesmo hotel que essa artista. Durante o café da manhã, a artista passou perto da mesa delas. Minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada, e quis ter certeza que era ela. E sabe o que é pior? Ela nem chegou a abordar, ela apenas passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela não falou nada, não pediu nada. O que aconteceu depois foi completamente desproporcional. Um segurança grande foi até a mesa delas enquanto ainda estavam tomando café da manhã e começou a falar de forma extremamente agressiva com a minha esposa e com minha filha, dizendo que ela não deveria permitir que minha filha desrespeitasse ou assediasse outras pessoas. Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa, olhar para ver se alguém pode ser considerado assédio. Ele ainda disse que faria uma reclamação contra elas no hotel, enquanto minha filha de 11 anos estava chorando na mesa. Minha filha ficou super assustada e chorou muito. Eu convivo há muitos anos com futebol, com exposição, com pessoas conhecidas e sei muito bem o que é respeito e limite. O que aconteceu ali não foi isso. Foi apenas uma criança admirando alguém. É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm. No fim das contas, são eles que constroem tudo isso. Espero sinceramente que isso sirva de reflexão. Ninguém deveria passar por isso, muito menos uma criança. Daí ele marcou de novo a Chappell. Sem os seus fãs, você não seria ninguém. E aos fãs, ela não merece o carinho de vocês. Gente, isso aqui foi a bomba. Só se falava sobre isso aqui, porque é um texto, assim... Dá pra ver quão puto ele tá. E daí, né, depois de um tempo, acho que chegou a passar 24 horas, a Chappell foi pros stories dela contar, né, a versão dela, e ela disse que ela nem chegou a ver mãe nenhuma, com filha nenhuma, que o segurança que foi nelas não é um segurança dela, era um segurança ou do hotel ou do próprio Lollapalooza, e que, né... Enfim, foi uma situação que não era pra ter acontecido e ela pediu desculpas. Só que daí, a mãe da menina veio e falou que o segurança era dela. Ai, meu Deus, gente. Enfim, aquelas coisas que a gente nunca meio que não vai saber.
não tem como saber, mas criou-se essa situação que foi uma situação bem chata. Daí veio a parte do exposed que ela tomou no TikTok antes de ontem, tá? Antes de ontem, a pessoa que postou os vídeos apagou, mas, gente, caiu na internet, se foi, fudeu. Então, eu vou deixar aqui os vídeos traduzidos pra vocês, porque eu acho que é melhor assim do que eu falar aqui. Acho que vocês vão ter um entendimento melhor da situação inteira. You guys know that Little Miss I Don't Want to Be Famous went to Grammys camp in 2014. It's $3,000 a week, and it's literally what she keeps referring to as summer camp, where she met all of her industry friends. You met him at summer camp? Yes. Like summer camp? like art camp. Yeah. When did you go to the summer camp? Was it Yeah, like 2015. In New York City, I went to Grammy camp, worked with some really amazing, talented kids. A few moments later. The Grammys. The fucking talent show for rich people. I hope they hear this. Yeah, fuck the Grammys submits work 8 times. Thank you to my fellow nominees, and above all, my Papa Chapel, who I named myself after. Her Papa Chapel, who owned an insurance company and was a multimillionaire and owned an absolutely massive golf course. When I say massive, I mean genuinely massive. His obituary states that he lived on and owned the golf course. And looking at the Country Club Golf Course's website on the Wayback Machine, I found an interesting page about real estate. So he owned not only this massive Country Club golf course thing, but also all these houses, these $500,000 houses, 20 fucking of them, that he sold to people, I guess, to live on this giant, rich Missouri compound. And there's a video of Chapel first signing her record deal, and the same grandfather is in the background. And I just find it hilarious that she loves going on about how she named herself after him, and she's this like feminist lesbian icon, but her entire thing is based around her extremely rich grandfather. The man had hundreds of millions of dollars. He owned planes. There was an airport right by the golf course and their house. Like, this was only 30 minutes away from where Chapel grew up. And one of her papa's sons, her uncle, is a conservative representative in Missouri who advocates against trans rights. And his daughter, who is Chapel Roan's mother, she's a veterinarian. They were able to buy a fully equipped hospital in 2002, like a mobile vet hospital, and then they bought a $760,000 brick and mortar vet hospital in 2014 when Chapel was going to Grammy camp. Because I got signed so young. I got signed as a minor, and when I got dropped, I had 0 job experience under my belt, and like most people, I had a difficult time finding a job in the pandemic and could not afford health insurance. Where did she say she grew up poor? Like, I've been poor. I guess her teams tried to scrub it from the internet, but she still has interviews where she literally said she grew up in a trailer park. I've been poor. And as someone who also grew up in a trailer park in the Midwest, something about her story doesn't sit right with me. My family and my friends are awesome because they support me so much. Most of their hobbies don't really involve music. Every one of us has different talents. Like, my sister's really good at cooking. I couldn't ask for a better support system. It's amazing, and I love them so much. I love cooking because I think that'd be fun. I love Missouri so much. It is like my favorite state. Not just because I live in it. I just love how clean the air is and how I can just like go take a hike in the woods. I love like the farm and the cows. In an interview not that long ago, she said she loved the fact that she lived in a trailer park. And like, you know what? It's incredible that they could fit a whole cow farm and a big ass house in that trailer park. Like, I've been poor, so I know that I can be happy and poor. Yeah. So incredibly poor that there are still interviews from 2017 where her press agent couldn't reach her because she was too busy celebrating in Italy with her boyfriend. Happy and poor. Oh yes, because those of us who've been poor and living in a trailer park love our summer trips to Italy with our boyfriends. According to this interview, she did 2 years into her first record deal. She wasn't living in LA, she was just flying back and forth every week from Missouri to LA. Just like all of us trailer park living Midwesterners, we love hopping on a plane and going to the big city. Like, I've been poor. The more I've read through her interviews from before Pink Pony Club to after Pink Pony Club, I'm starting to see an interesting pattern. Before the drag and everything, she said her first album was Pink. Who inspired you to write? Like, who are your favorites growing up? I really, like, growing up, I listened to Pink a lot. She was, like... Timeless. But when she shifted her image after Pink Pony Club, she started saying she was only allowed to listen to Christian music and didn't find normal music till she was 14. I mean, I got into music. My parents played a lot of like Christian rock growing up,
I didn't really start getting into music until I was like 14 and like made a secret Pandora account. In 2024, she says she was raised in a strict Christian environment. But in an interview at an LGBTQ fundraiser, her parents are described as not being helicopter parents and free range, basically letting her do what she wants. I mean, my mom is the one who pushed me. She set up the gigs. She was like basically my manager. Which is genuinely sweet. Like, we all love a family project. It's just weird that in 2022, she said that she did this with no money and like by herself. I just don't think going to Grammy's camp and having the resources, like a super rich grandfather and a parent with a like super successful vet business qualifies as like having no money. Like, I've been poor. Photo! This is crazy! This is so like Chapel Roan, like. That trailer park she grew up in really weirdly looks like the golf course that her grandfather owns with the massive subdivision that he also owns. Like, I've been poor. Mas já estão falando que é mentira. Então, tem um cara no TikTok que é extremamente divo. Sigam ele, inclusive. Eu vou deixar o vídeo dele desmentindo as alegações. Desmentindo porque, assim, não dá pra saber o que é verdade e o que é mentira. Tá bom? Não dá pra saber. Mas eu vou deixar os dois lados da moeda e daí vocês veem o que vocês acham. O boato de que o avô da Chappell Roan era algum tipo de multimilionário é completamente falso. Assim começava um vídeo que eu assisti de um cara que é da cidade da Chappell Roan falando sobre toda essa história de que ela vem de uma família super rica e tal, e dando detalhes sobre o que se sabe da verdade do passado dela. Eu vou resumir os principais pontos desse vídeo nesse vídeo pra você entender de uma vez por todas se a Chappell Roan é de família rica mesmo ou não. Só um pequeno contexto pra você entender por que as pessoas estão falando sobre isso, é que ressurgiu um vídeo antigo na internet onde supostamente expõe o passado da Chappell Roan como uma pessoa super rica desde a infância, de família super rica mesmo. Mas agora sim, vamos lá entender de forma simplificada em tópicos toda essa história. Tópico número 1, o negócio do avô. O avô dela não era dono de uma empresa gigante, como estão falando por aí. De fato, ele teve sim uma seguradora local de pequeno porte, que no seu auge teve no máximo 45 funcionários e vários sócios. Mas ele acabou vendendo a sua parte na empresa, o que nos leva para o segundo tópico, o campo de golfe. O dinheiro que ele ganhou vendendo a parte dele na seguradora, ele usou para construir um campo de golfe na cidade de Bolivar, no Missouri, que fica pertinho ali de Willard, Missouri, que é onde a Chappell Roan nasceu. Ao contrário do que as pessoas estão dizendo que era um campo de golfe super exclusivo, feito para pessoas extremamente ricas e tal, na verdade o campo de golfe era público e bem simples. Segundo o cara do vídeo, os moradores locais era super fácil de acessar, não era nada exclusivo, e a cidade nem tem pessoas tão ricas assim a ponto de sustentar essa história de que somente pessoas multimilionárias frequentavam o local, porque na cidade nem tem. E outra coisa, assim como a seguradora, ele também tinha outros sócios, porque ele não tinha dinheiro para fundar sozinho o campo de golfe. Agora o tópico número 3, o contexto familiar da Chappell Roan. Segundo esse morador da cidade dela, a família pode ser descrita como uma família de classe média normal. A mãe da Chappell é veterinária e o pai dela costumava ser enfermeiro, então os rendimentos dos dois eram suficientes para ter uma vida confortável, mas não necessariamente ter uma fortuna multimilionária, como foi alegado por aí. Isso meio que esbarra no tópico seguinte, que é a educação e início da carreira da Chappell Roan. Ela frequentou escolas públicas, o cara do vídeo disse que conhece várias pessoas que estudaram com ela, então meio que assim, por que uma pessoa multimilionária estudaria numa escola pública, né? E quando ela se mudou pra Califórnia, ela já falou sobre isso várias vezes, tem fotos, tem provas, ela trabalhou em empregos normais, como babá, atendente de loja, tudo pra tentar se sustentar enquanto não acontecia sua carreira musical, que a gente sabe que também demorou anos pra ela conseguir, ela passou vários perrengues, né? Então, gente, basicamente as histórias, né, o daquele expose de lá dela não batem, porque os fatos estão aí na cara de todo mundo e provam que ela não veio de família super rica. De fato, ela teve um vô que teve alguns empreendimentos, mas não necessariamente respingou nela, não fez ela ser uma pessoa super rica, né, uma herdeira. Eu acho válido a gente parar pra pensar de onde que surgem esses boatos, é quem interessa descredibilizar a voz dela, que é tão vocal em relação a questões de minorias, coisas problemáticas da sociedade, principalmente levando em consideração o contexto do país dela nesse momento, que tá babado, né? Então a gente não pode ser inocente e comprar qualquer narrativa que chega até a gente, por mais deliciosa que ela pareça. Mas o que vocês acham sobre isso? Deixem nos comentários. Beijo! Bom, gente, mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô pensando em gravar e postar um vídeo amanhã já, então provavelmente vai sair um vídeo, talvez um vídeo grande. Deem ideias aí nos comentários. Eu tava pensando em postar sobre o Christian, o que vocês acham? Mas é basicamente isso, gente. Um beijo e tchau!